Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. Estamos aqui nesse momento, iniciando nossa Escola Bíblica Dominical online. Eu quero desde já agradecer por você estar assistindo junto conosco a esta EBD. Você que é membro da Terceira Igreja Batista em Pato, e você também que não é membro, mas está aqui conosco assistindo. Eu te convido nesse momento a cantarmos, a louvarmos ao Senhor. Estaremos entoando o hino 456 do nosso cantor cristão, com o título O Estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos em temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, esta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. A riqueza somos dadas pela eterna glória, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. E a Senhora te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador. Pois até o fim do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra prangerá. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Bom dia! Depois dessa bela música, o estandarte desta igreja, do cantor cristão, vamos prosseguir com nossa EBD online e eu quero, nessa oportunidade, estudar a lição de número 9 da revista Palavra e Vida, e ela vai tratar sobre a igreja de Cristo presente no mundo. A lição está baseada em Efésios capítulo 4, versículos de número 1 a 16. É um texto longo, eu te recomendo a lê-lo na sua Bíblia. Vou destacar aqui apenas os versículos de número 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo, escrevendo também no capítulo 5, versículos de número 25 e a 27, falando sobre o amor do marido pela esposa, compara o amor de Cristo à igreja
quando ele diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Das duas instituições de Deus na terra, a família e a igreja, ambas são perseguidas, mas a igreja de Cristo, que é a mais fantástica instituição na face da terra, é também uma instituição muito perseguida. E eu creio que nenhuma outra foi tão perseguida como a igreja. Várias vezes anunciaram a falência e morte da igreja. O maior alarido ele veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos que a chamam de alienada e irrelevante. Tais teólogos e pensadores que são alienados, pois não veem a pujança da igreja, e são eles irrelevantes, pois o que eles dizem estará logo no lixo bem mais cedo do que eles pensam. A igreja, ela tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros, ou seja, eles se vão e a igreja fica. Como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro da igreja, mas a igreja ela continua. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso, queridos, a torna única. Não importa que o mundo a odeie, não importa que alguns crentes a maltratem ou a difamem. A Bíblia diz que Cristo morreu por ela. Paulo, por exemplo, ele também amava a igreja e tanto a amou que ele se doou à igreja. O fato de Paulo ter perseguido a igreja, isso doía nele e ele nunca se esqueceu do tempo da perseguição. Nós vemos a palavra de Deus, Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, quando ele se considera, falando sobre os apóstolos, ele se considerava o menor dos apóstolos, e ele justifica dizendo: eu não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou pela igreja do Senhor Jesus. O primeiro ponto de nossa lição, ele traz aqui uma pergunta: o que é igreja? O que Paulo quer dizer com igreja? Como a descreve? O termo igreja, do grego eclesia, que ele usa pelo menos 62 vezes, e na maior parte aqui indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento, eles nunca usaram o termo como nós costumamos usar hoje. Por exemplo, as pessoas se referem à igreja hoje como um prédio, como um edifício, o templo, ou às vezes como uma denominação, ou um ajuntamento de igrejas, ou até mesmo uma instituição. Isso
não é igreja. Com o tempo, né, esse termo, ele passou a ter esses sentidos, mas o Novo Testamento, ele enfoca a igreja aqui como sendo gente, como sendo o povo. Nós somos a igreja. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu item de número 8, ela refere-se à igreja definindo-a dessa forma: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. E nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Em Atos capítulo 20, versículo de número 28, e Apocalipse capítulo de número 5, 9, diz que a igreja que Jesus comprou, ela não se compõe, né? Ela é composta, melhor, de pessoas e não de prédios ou templos ou instituições. O item 2 do nosso estudo vai tratar da dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios, que é uma carta considerada a rainha das epístolas, ela é o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja. Nela, né, o sentido eclesia, ele é mais amplo do que uma reunião local. É uma assembleia universal, conforme nós vemos em Hebreus 12, 23, que diz que chega a chamar a igreja de igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Assim também Paulo usa o termo eclesia em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, no capítulo de número 3, versículos de número 10 e o versículo 21, no capítulo 5, versículos 23 e 24, os versículos 27, o 29 e o 32. É oportuno que você leia na sua Bíblia todos esses textos. E neles o termo alude não apenas aos salvos por Cristo num local, mas a todos os salvos em todos os tempos, em todas as épocas. Os salvos em todos os tempos, eles são a assembleia, né? Ou a igreja de Cristo. Já eu entendo aqui então que há uma igreja nos céus, que é a igreja que triunfa, a igreja triunfante, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E há também a igreja, ou a eclesia aqui na terra, que é chamada de igreja militante. Mas a eclesia, né, militante aqui é a igreja que ela trabalha e milita aqui nesse mundo pela obra do Senhor Jesus, né? E Paulo aqui, então, ele destina as suas cartas à igreja local, né? A igreja local, as igrejas que eram militantes naquele tempo, como a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Esmirna, de Filadélfia, e há outras igrejas a quem ele destinou a sua carta, que eram militantes naquele tempo, como as igrejas de hoje são também igreja militante. Mas o terceiro ponto, ele vai tratar aqui da igreja como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos de número 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16,
A igreja aqui ela é mostrada como um corpo. Paulo usa aqui de forma figurada, né, o corpo humano, para mostrar assim a independência e a complementação dos crentes e das igrejas. Assim como num corpo, os membros dependem uns dos outros e eles se completam, assim também na igreja, os membros da igreja dependem uns dos outros e eles se completam. Portanto, a igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar umas das outras. Nós vamos ver isso principalmente em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 27, onde Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros individualmente. Portanto, é importante, né, nós ressaltarmos isso, irmãos, porque nós batistas, às vezes, confundimos a autonomia da igreja como o isolamento da igreja. Porque, né, se eu sou batista, eu não posso, às vezes, ir a uma outra igreja batista, eu não posso cooperar com uma atividade junto com as demais igrejas, como se eu fosse a igreja do Senhor e as outras não fossem. Então, eu vejo também aqui uma outra questão nossa como batista, a luta, às vezes, das nossas convenções, das nossas associações, para que os irmãos mantenham o princípio, ou pratiquem o princípio da cooperação entre as igrejas. A igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. E a ideia aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele está presente nesse mundo através da igreja. Se o Senhor Jesus Cristo, ele habita em mim e eu sou a igreja, Cristo está presente nesse mundo através do seu corpo, a sua igreja. Cada crente é morada de Cristo e assim, né, ele está presente nesse mundo através da sua igreja, né, através da sua igreja. Quarto ponto, ele trata da igreja local, como corpo de Cristo num local específico. Como nós vamos entender isso? Eu já falei que existe a igreja invisível e universal, que é composta de todos aqueles que creram em Cristo e daqueles que antes de Cristo eles tiveram a promessa de Deus e que morreram e estão com Cristo, e as demais, e também todos os que confessaram Jesus Cristo em todo o mundo. Então, estes formam a igreja invisível. Mas há também a igreja visível, né, e local, que é aquela igreja que se reúne em um determinado lugar. Aí sim existe o templo, ou quem sabe um salão alugado, ou às vezes até debaixo de uma árvore, mas é a igreja do Senhor Jesus, a igreja local que está reunida ali. Citando como exemplo a igreja que eu pastoreio, Terceira Igreja Batista de Pádua, como igreja local, ela tem um endereço, ela tem um CNPJ, e ela tem um grupo de pessoas que reúnem ali. Mas eu quero dar um enfoque aqui, a igreja individual. O fato de eu pertencer à igreja local, mas eu tenho que entender que a igreja sou eu. Individualmente eu sou a igreja. E onde eu estiver, ali está a igreja. O triste, queridos, é que às vezes de ver tantos crentes que eles falam mal da igreja, porque talvez não gostam de alguma coisa na igreja, no estilo de culto,
ou às vezes não gostam de alguém na igreja, ou de qualquer decisão que a igreja toma. Aí então se decepcionam, saem falando da igreja como se eles nunca tivessem decepcionado alguém, mas eles não se esquecem de uma coisa, que eles são a igreja. E quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo, porque eu faço parte deste corpo. Mas eu quero deixar claro aqui que não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. A perfeição nós só vamos encontrar lá nos céus. Eu costumo dizer que os cristãos eles tinham que pôr uma plaquinha na frente, assim, dizendo, desculpa o transtorno, eu estou em obra, eu ainda não sou perfeito. Deus está trabalhando através do seu Espírito na minha vida para eu ser melhorado cada dia. E então, se eu quero uma igreja perfeita, eu não vou encontrar, porque a igreja é composta de pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, mas que devem formar uma unidade, né? Devem ter todos o mesmo pensamento e trabalharem todos por uma mesma obra. Um dia alguém me procurou e disse, pastor, eu vou mudar de igreja, porque a igreja aqui, ela tem problemas. E eu disse, meu irmão, vai na paz. E se você encontrar a igreja perfeita, lembre-se, quando você encontrar essa igreja e ela tiver problema, você será o problema da igreja. Porque onde está o ser humano? Ali está o problema. Eu vejo aqui uma igreja local, né, nas epístolas de Paulo, todas as epístolas foram escritas para sanar problema nas igrejas. Todas as igrejas tinham problema de relacionamento, problemas doutrinários, problemas de complexidade nos relacionamentos entre os crentes, né? Então, todas elas tiveram também os seus problemas. Mas é bom ressaltar que, com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local, ela é o corpo de Cristo na terra. Nós somos parte desse corpo e nós devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste mundo através da igreja. E, queridos, é sério ser igreja, mas também é glorioso ser igreja. E se nós somos, não é por méritos nossos, mas é pela obra do Senhor Jesus. Como diz Paulo, mas graças a Deus que sou o que sou. É pela graça de Deus. O quinto item do nosso estudo vai falar sobre a cooperação e solidariedade das igrejas. No Novo Testamento, ele não detalha muito da vida organizacional das igrejas, exceto aquele episódio de Atos 15, falando lá sobre a circuncisão, onde houve o concílio de Jerusalém. As igrejas que a gente vê na Bíblia, elas eram cooperativas, elas não viviam isoladas, os seus pastores, eles não viviam em competição em função do seu ministério, mas da obra em geral. Assim, as igrejas elas eram solidárias, né? Procurar, por exemplo, um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas é algo que pode nos frustrar, mas o espírito de relacionamento existente entre as igrejas, ele deve ser imitado. O governo próprio, a cooperação, o relacionamento solidário, a contribuição aos necessitados e também uma visão do todo, né? Uma visão do todo, e não apenas da igreja local. E o elo entre as igrejas do tempo do Senhor Jesus e do tempo de Paulo era a pessoa de Jesus Cristo e não modelo eclesiástico.
bem diferente dessa visão fragmentada que nós temos hoje por parte de muitas igrejas. Alguém jocosamente chegou a chamar de adoradores do seu umbigo, ou seja, igrejas que só olham para elas mesmas. E aqui também, no item 5 do nosso estudo, fala sobre uma ideia fantástica, porque a igreja, ela nasceu, ela foi idealizada, né, na eternidade, na mente de Deus, antes de haver o mundo. Efésios 1:4 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, a igreja entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, que foi Jesus Cristo, né? Quando ele instituiu a igreja, baseado naquela pergunta que ele fez aos discípulos e a resposta de Pedro, ele disse, eu também te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja foi edificada pelo Senhor Jesus, foi proclamada pelo Senhor Jesus. Então, quando a história acabar, na meta-história, ou seja, na pós-história, não haverá família, mas haverá igreja, porque haverá Deus. A igreja é dele. E o evento igreja é maior do que o evento família. A igreja, eu posso, assim, caminhando para o fim, dizer que é a menina dos olhos de Deus, que Deus morreu por ela. Então eu quero concluir com o para pensar e agir, enfocando primeiro que a igreja é de Cristo. Então, queridos, não queiram ser donos dela. Não aceite os donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. Segundo, ser feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser igreja de Jesus, ser salvo por ele. E, finalizando, ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Doe-se a ela. E que Deus assim complete em seu coração o estudo da sua palavra. Vamos prosseguir para o final. Eu oro a Deus para que ele dê entendimento sobre a sua palavra a cada um dos ouvintes. Ouçamos mais um momento de adoração e louvor. Olá, queridos, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês novamente, mesmo que à distância, né? Mas estamos aqui nessa manhã para poder louvarmos ao nosso Deus. E eu espero que todos estejam bem. E o louvor que eu vou entoar nessa manhã, ele fala que nós somos casa de Deus, né? Nós somos unidade. E eu espero que alcance o coração de vocês nessa manhã. Tá bom? Vamos cantar todo mundo comigo. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família.
Espírito de Deus eu sou, tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja